Domingo, dia 9 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar todos muito bem, prontos para poder me ouvir, né? Sempre tem alguma coisinha boa que eu trago para vocês, não é tudo, mas alguma coisa serve. Eu acho que o assunto de hoje é muito importante. Por quê? Um antigo sentimento que marcou a esquerda latino-americana, digamos assim, durante décadas, né, está ressurgindo no Brasil através do Palácio do Planalto e da Suprema Corte Brasileira, né, que é o anti-americanismo, aquele ranço pelos Yankees da América do Norte. Tudo por conta da pressão que o governo de Donald Trump está exercendo contra aquele ministro da Suprema Corte, que se atreveu a impor ordens em território americano. Isso ficou evidente depois que o Departamento de Estado americano divulgou uma nota criticando os atos antidemocráticos do judiciário brasileiro, o que fez aquele ministro, inclusive, reagir no plenário do Supremo, com um tom muito nacionalista e afirmando que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Um erro também imperdoável, porque o Brasil deixou de ser colônia em 1815. Mas não vamos discutir a capacidade intelectual de ninguém aqui, porque não vai valer a pena. A crise que inicialmente se restringia a âmbitos políticos e jurídicos, escalou para uma esfera diplomática quando o Itamaraty resolveu comprar a briga que não era dela. A reação do Supremo se somou à da diplomacia brasileira, que então acabou acusando a gestão de Donald Trump de mentiroso, de distorcer os fatos. Mas o pano de fundo, além desta guerra aberta por Moraes contra as Big Techs americanas, é a escalada do embate que atingiu o deputado Eduardo Bolsonaro, o principal articulador da direita brasileira junto a Washington. O próprio Moraes enviou para a Procuradoria-Geral da República, como vocês já sabem, aquele pedido para ele analisar se devem ou não reter o passaporte do deputado. Claro que o maior interesse desse jogo político que envolve Palácio do Planalto e Suprema Corte está no fato de que eles precisam simplesmente calar Eduardo Bolsonaro. Esse é o pano de fundo. Eles precisam calar Eduardo Bolsonaro, como tentam fazer até hoje o mesmo com o pai do deputado, o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro. E claro, tentando calar o Eduardo para evitar que ele propague denúncias sobre a situação política no Brasil. Mas também eles tentam também impedir que o Eduardo esteja à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Porque esse posto, esse cargo, dá muito mais liberdade para o deputado agir dentro lá dos Estados Unidos como um representante do Congresso brasileiro, da Câmara dos Deputados. Ele pode se relacionar, inclusive, lá com o Marco Rubio, que é outro grande batalhador, batalhador contra essa esquerda latino-americana. O anti-americanismo da esquerda brasileira, particularmente do PT, tem raízes históricas. E o ápice dessas raízes foi justamente o regime militar, né? E o PT entende que o regime militar começou por culpa dos Estados Unidos. Tanto é que figuras como José Dirceu e o Fernando Gabeira são proibidos de entrar em território americano, devido ao envolvimento deles com o sequestro de um embaixador americano em 1969. Se levarmos em conta que o mandatário brasileiro até manteve boas relações com o presidente Joe Biden, talvez a retórica contra os Estados Unidos
serve apenas para encobrir o interesse do atual governo em proteger aquele ministro. Nos últimos dias, o mandatário brasileiro elevou o tom contra Donald Trump, o acusando de querer ser o xerife do mundo, justo no momento em que o Brasil pode ser alvo de elevação de tarifas por parte dos Estados Unidos. Fato é que, diferentemente de tanques e fuzis, atualmente o mundo partiu para um tipo diferente de combate e que pode ser mais letal que a destruição estrutural de qualquer país. O combate está sendo travado através de aumento de tarifas comerciais de diversos países, o que poderá impactar nas relações comerciais dos envolvidos, claro. Depois que Donald Trump apresentou suas justificativas para sobretaxar produtos da China, do Canadá, do México e do Brasil, agora foi a vez da China impor 100% nas tarifas sobre alguns produtos agrícolas, carne suína, produtos aquáticos e alimentícios do Canadá. Mas por quê? Porque o Canadá, através do Justin Trudeau, impôs uma tarifa de 100% sobre as importações de veículos elétricos da China. Isso aconteceu em outubro passado. E também impôs uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio do gigante asiático. Uma decisão que o Ministério do Comércio da China descreveu como uma prática protecionista típica e discriminatória. Como consequência desta batalha, em percentuais, do ponto de vista econômico, o aumento de tarifas geralmente encarece produtos importados, aumentando custos para os consumidores e empresas que dependem desses insumos. Protege as indústrias domésticas da competição estrangeira, mas pode reduzir a eficiência e inovação. Além disso, esses aumentos de tarifa criam retaliações em cascata quando países respondem com suas próprias tarifas. Agora, politicamente, podemos pensar da seguinte forma, que essas medidas frequentemente servem como instrumento de pressão para obter concessões em negociações mais amplas, que é o caso que está sendo usado por Donald Trump. E, claro que esta imposição de tarifas atende à base eleitoral doméstica, preocupadas muito mais com perdas de emprego ou soberania econômica. E isso reflete tensões geopolíticas mais amplas entre potências concorrentes. Claro que a primeira consequência disso tudo é a desaceleração do crescimento econômico global, o aumento da inflação em setores afetados, redução da especialização e eficiência produtiva global, que fortalece os blocos econômicos regionais, como União Europeia, Mercosul, ALCA e etc. Nesse campo, acabam sobrevivendo os mais fortes, aqueles que têm potencial de crescimento rápido e não dependência de importações estratégicas, como as tecnológicas e minerais. Por conta disso tudo é que vemos o Brasil nos dias de hoje como um mero figurante, apesar de sermos uma potência agrícola, pois mesmo com commodities importantes, o Brasil é muito dependente do humor de seus principais parceiros comerciais, China, Estados Unidos e Argentina, nesta ordem, principalmente por não termos uma indústria forte, o que nos faz pequenos na produção. Até porque com alíquotas de importados exageradas, o pouco que produzimos não gira no mercado com a velocidade que precisamos. Ou seja, qualquer produto importado entra no Brasil a um preço muito caro. Então não adianta importarmos aquilo que não produzimos aqui, porque chega num preço que faz com que o consumidor fuja. Por isso, muitas vezes, a pessoa até prefere viajar para fora para adquirir bens que aqui no Brasil são caríssimos.
Então, o Brasil precisa entender o seu tamanho e associar esse tamanho com a importância que tem por conta das commodities, né? No caso, a nossa agricultura, a nossa agropecuária, né? Por conta da nossa Amazônia, por conta da nossa bacia aquífera, né? Nós somos riquíssimos em água. Então, o Brasil precisa associar essas condições super favoráveis com o tamanho que nós representamos diplomaticamente com esses países. Daí a necessidade de sabermos sentar, conversar, dialogar e não querer bater de frente, porque não temos força para isto. Tanto é, como já disse em 2 vídeos, o Marco Rubio já conversou com 58 países, inclusive países da América Latina, mas não conversou com o Brasil até agora. Por quê? Porque não existe uma ponte de diálogo, e isso precisa ser criado. Mas para ser criado é necessário realmente usar de uma diplomacia à altura, e não a diplomacia à la Luiz Inácio, né? Que realmente prefere sempre fazer o populismo dele, e muito menos a lá Celso Amorim, que é um pau-mandado do atual mandatário brasileiro. É assim que eu vejo. E era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Não existem muito mais notícias por aí, a não ser as mesmas de sempre, mas espero que tenha agradado vocês. Se vocês gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal e ajudem o canal Terra Brasilis News quem puder. E eu agradeço de coração, ok? Desejo a vocês um excelente domingo. Espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.